Olá, está começando mais um programa Ponto de Vista e hoje a gente vai conversar com um dos cientistas de mais destaque do mundo, o guarulhense, professor doutor em Ciências da Saúde, Josué de Moraes. José, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Obrigado, Renato, prazer é integralmente meu, aproveito o ensejo e cumprimento a todos que estão nos assistindo aqui no programa Ponto de Vista. José, você foi eleito pelo terceiro ano consecutivo nessa lista da Stanford University de 2% dos cientistas com mais destaque no mundo. Também foi eleito membro da Sociedade Científica Sigma Xi. E hoje você coordena o núcleo de pesquisa em doenças negligenciadas da UNG, a Universidade de Guarulhos. Mas assim, hoje você é no topo dessa carreira acadêmica. Eu queria que você falasse para a gente como é que você começou. Você é natural daqui de Guarulhos. Como é que surgiu esse seu interesse por ciência? Foi um processo natural na escola? Quem que despertou esse interesse? Eu nasci no bairro do Taboão, periferia aqui do município de Guarulhos, mais precisamente no Jardim São Domingos. Eu estudei na escola pública, ali na região, na escola Padre Antônio Velasco Aragon, onde eu fiz o meu ensino fundamental. Eu conto essa história porque na época que eu estudava, a maior parte dos meus colegas, eles paravam de estudar no ensino fundamental, porque não tínhamos acesso ao ensino médio ou esse acesso era muito limitado. Então eu terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio e depois que eu terminei o ensino médio, vem aquela pressão para o vestibular, mas não é uma expectativa da realidade da periferia. E nessas horas a gente começa a lembrar de um sonho de infância. Eu não sei se temos tempo aqui, mas ao ler um gibi do Chico Bento, aos 6 anos de idade, era uma história que falava sobre a importância da prevenção e controle da malária. A partir daquele momento eu falei assim: quando eu crescer, eu quero ser cientista e trabalhar com controle de doenças como a malária. Então, nossa, pequenininho, assim. Exatamente, aos 6 anos, lendo o gibi de Chico Bento, Maurício de Souza. Então, quando chegou no ensino médio, essa lembrança veio à tona. E também por ser filho de nordestino, os meus pais vêm de um local muito pobre, onde eu vi diretamente o impacto dessas doenças parasitárias. Então, eu decidi fazer a minha universidade na área de ciências biológicas, de ciências médicas, para trabalhar com o controle dessas doenças. Aí eu tive o privilégio também de ingressar na escola pública. Na época disseram que eu fui o primeiro cidadão ali da região do Taboão a estudar na USP. Então eu também fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos na linha de doenças parasitárias. E passando rapidamente por essa trajetória, quando eu terminei o meu pós-doutorado, eu fundei o Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas. Não sei se as pessoas sabem, mas quando... Eu queria que você explicasse para a gente onde você fundou, onde você coordena ainda o núcleo, que é na Universidade de Guarulhos. Explica para a gente o que são de fato essas doenças negligenciadas, por que elas têm esse nome. E você, desde cedo, já pensou, malária faz parte das negligenciadas ou não? Hoje, malária não é oficial, não está oficialmente na lista das doenças negligenciadas, mas ela já pertenceu. O que são essas doenças negligenciadas? São doenças que acometem uma parcela significativa da população, sobretudo os mais pobres. Então, para o nosso telespectador entender, doenças negligenciadas são sinônimos de doenças da pobreza. E o que faz uma doença fazer parte dessa lista? Porque não sou eu que escolho, isso é uma determinação da Organização Mundial da Saúde. Precisa ter baixo investimento em pesquisa e em métodos de controle. A malária hoje superou esses obstáculos, por isso que ela não faz mais parte da lista. Então, as principais doenças parasitárias as principais doenças negligenciadas que as pessoas conhecem são as parasitárias. São aquelas causadas por vermes e protozoários. Essas dominam ainda o cenário mundial. Até aproveitando aqui falar um pouco de números, no mundo mais de 1 bilhão de pessoas são vítimas de pelo menos uma dessas doenças negligenciadas. Se colocarmos assim, se fizermos uma contagem para as pessoas entenderem, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, no mínimo 5 vezes a população brasileira vítima de uma doença parasitária. E essas doenças, a maior parte delas são silenciosas. As pessoas até encaram isso como uma naturalidade, só que elas representam um avultado impacto no desenvolvimento econômico. Ela dificulta o aprendizado da criança na escola, ela incapacita ou afasta a pessoa do ambiente de trabalho. Então, ela de um modo geral, é um marcador da desigualdade. Não só no Brasil, como também em todo o mundo. As regiões periféricas, mesmo nas grandes cidades, também são vítimas, porque elas estão muito associadas com saneamento básico.
Alguns livros colocam essas doenças negligenciadas como doenças tropicais, né? Eu discordo um pouco, porque a gente acha que o problema é do trópico, e não é verdade, né? Porque se pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, a própria malária, ela existia lá nos Estados Unidos. A malária, inclusive, ela foi a grande responsável, né, pela morte durante a Guerra Civil Americana. Então, ou seja, ela teve mais impacto que os próprios conflitos bélicos. Só que os Estados Unidos, ele envidou esforços e conseguiu erradicar a malária. Então eu falo assim, não é um problema tropical, é um problema socioeconômico. Se pegarmos uma cidade como Guarulhos ou São Paulo, nós não temos problema dessas doenças negligenciadas na região central. Nós temos sim onde estão os bolsões de pobreza, né? Então eu discordo um pouco desse nome tropical, fica como doença da pobreza. E você falava também, bom, elas são negligenciadas pelo poder público, se a gente pensar nessas questões de vulnerabilidade social, falta de saneamento, mas também não existe um interesse da indústria farmacêutica em investir em desenvolver novos remédios, novos fármacos para essas doenças. Há também essa questão econômica que está ligada, porque apesar de ser uma população tão grande, é uma população que tem um problema orçamentário. Excelente pergunta. Inclusive, esse foi um dos principais motivos que fez com que eu migrasse para essa linha de doenças parasitárias e procurasse desenvolver novos medicamentos. Porque a maior parte dessas doenças depende de apenas um medicamento. Então, se nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas, né, dependendo de um arsenal muito limitado, essas pessoas ficam vulneráveis. E qual é o papel da indústria farmacêutica nisso? Ela não quer desenvolver medicamento para quem não tem poder de compra. A doença da pobreza, ela prefere investir em câncer, hipertensão, diabetes, né, naquelas doenças que não escolhe classe social. Então, essa é uma grande dificuldade nossa. E por isso fica muito na questão da academia, né? E aí onde entra o nosso núcleo de pesquisa, que procura desenvolver medicamento para essa população que depende de um arsenal muito limitado. E foi a partir de 2014, né, fazendo um gancho na sua pergunta anterior, que eu fundei esse núcleo de pesquisa em doenças negligenciadas, que tem como principal objetivo, né, o diagnóstico e o tratamento de pessoas que são vítimas dessas doenças. E vocês trabalham também com a recolocação de fármacos, na verdade vocês testam remédios que já estão no mercado para tentar dar um outro fim a eles, que é mais fácil a pesquisa, quando você já tem um remédio aprovado, em termos de pesquisa científica, você consegue testar esse remédio para uma doença negligenciada e a partir daí cortar etapas na pesquisa científica, é isso? Exato. No geral, nós temos 3 linhas de desenvolvimento de fármacos. Uma é aproveitar a biodiversidade brasileira e buscar moléculas de origem natural. Então, por exemplo, trabalhamos com químicos onde eles isolam substâncias na planta e verificamos se tem atividade biológica. A outra linha é sintetizar compostos. Hoje a medicina avançou muito, ninguém faz mais uma descoberta por acaso. A gente pega uma substância que sabe que é ativa e procura fazer novos desenhos em cima dessa substância. E a terceira é isso que você mencionou agora, reposicionamento de fármaco. Por que isso? Desenvolver um novo medicamento hoje custa mais ou menos 10 bilhões de reais. Então é algo assim astrondoso, é superior inclusive ao orçamento do nosso município, né? Então, para você desenvolver o fármaco, ele é muito caro. Qual que é a alternativa? Aproveitar o que já existe. Foi o que nós vimos no cenário da Covid, né? Quando a Covid surgiu, as pessoas pensaram, não dá tempo de desenvolver um novo medicamento. Então, eu vou fazer o quê? Será que existe algo no mercado que eu consiga aplicar? É exatamente esse nosso esforço. Nós pegamos os fármacos disponíveis, né, onde eles já são aprovados, nós conhecemos já toda a questão farmacológica, toxicológica e testamos no nosso modelo. E nós temos história de sucesso em relação a isso. Na esquistossomose vocês tiveram um bom resultado com anti-inflamatório, é isso? Exato, um anti-inflamatório conhecido como ácido mefenâmico, que a população no geral aí chama de Ponstan, usado para tratamento sobretudo da cólica menstrual, tecnicamente chamada de dismenorreia. Nós descobrimos que esse anti-inflamatório ele é eficaz no tratamento da esquistossomose. E aliás, é até melhor, porque o indivíduo que tem esquistossomose, né, quando ele é infectado, ele tem que esperar o parasito chegar até a fase adulta para poder fazer o tratamento. Isso leva aproximadamente 40 dias. Nós descobrimos que esse anti-inflamatório ele é eficaz na fase jovem do parasito também.
Então, ou seja, eu consigo tratar o indivíduo com uma infecção precoce e também tardia. E qual que é a grande vantagem disso? É porque é um anti-inflamatório que já está no mercado. Ele, inclusive, é mais barato do que o fármaco disponível, né? Então, isso para a gente foi um grande ganho. E os valores alcançados, em termos de eficácia terapêutica, superaram ao preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, é com muita alegria que eu falo isso, até porque eu vejo alguns países utilizando, né, esse anti-inflamatório como um agente antiparasitário, né, graças aos achados de nossas pesquisas. E como é que funciona em termos práticos? Vocês tiveram esses resultados positivos em laboratório, em termos de pesquisas científicas, quais são os passos? Esse anti-inflamatório, ele já está disponível no mercado também receitado para a esquistossomose? Quanto tempo que normalmente demora todo esse processo de você ter um resultado positivo no laboratório e depois de fato poder aplicar na população? Certo. Quando partimos do zero, ou seja, de algo que eu não conheço, como eu mencionei nos dois métodos, né, de origem natural ou sintético, demora pelo menos 10, 15 anos para lançar esse fármaco no mercado. A hora que esse fármaco já existe, eu pulo todas as etapas de ensaios pré-clínicos, aqueles ensaios de segurança, de avaliação de como é que ele funciona no organismo. Então eu ganho aí pelo menos uma década. Então, no geral, um cálculo básico, aquilo que demora de 10 a 15 anos, eu vou fazer num período de 2 anos. Eu já consigo, inclusive, pular de fase. Eu já faço o ensaio que nós chamamos de clínico. Eu já posso direto para o teste em seres humanos. Então, eu pulo toda essa etapa laboratorial quando eu vou nessa linha de reposicionamento de fármacos. Por isso que ela, economicamente falando, né, muito mais viável. Nessa questão da esquistossomose, esse anti-inflamatório, ele já está disponível no mercado? Você falou que em outros países já estão aplicando, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil ainda não, porque nós estamos em fase de ensaio clínico. Ele só passa a fazer parte da bula após a realização de ensaios clínicos em humanos. Então, por enquanto, é um uso que a gente fala que é fora do alvo. Sim. E também teve, acho que também para a esquistossomose vocês tiveram resultados positivos com própolis vermelha? Exato. No geral, a gente testa tudo que está disponível no mercado, né? Nós fizemos essa estratégia de reposicionamento de fármacos, é um marco do nosso grupo, né? Nós pegamos tudo que existe no mercado e testamos no nosso modelo, né? E a própolis, como ela é muito usada pela população, a gente sabe que ela funciona muito bem como anti-inflamatório, né? Uma das principais patologias ou sintomas da esquistossomose está associado com a inflamação. Então, os trabalhos lá no Egito, por exemplo, já mostravam que a própolis tinha uma certa eficácia com a esquistossomose. Então, nós pegamos a própolis brasileira, que é a própolis vermelha, né, e testamos experimentalmente na esquistossomose. Nós tivemos resultados também muito promissores em relação a isso. E também está nessa fase clínica? Também está nessa fase de ensaios clínicos em humanos. E a vantagem da própolis é que ela é amplamente utilizada, né? Tá certo. Josué, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, a gente continua discutindo um pouco mais sobre ciência, daqui a pouquinho, depois do intervalo, com Josué de Moraes, um cientista guarulhense. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o professor doutor em Ciências da Saúde, Josué de Moraes. Josué, a gente falava dessas doenças negligenciadas, você comentou no início sobre a questão da prevenção, que além do tratamento dessas doenças, muitas delas poderiam ser prevenidas com o saneamento básico. E a gente sabe que a realidade do país, infelizmente, deixa muito a desejar com relação a isso. Faltam políticas públicas, muitas vezes as pessoas falam que não tem orçamento para investir nesse tipo de política pública, mas você comentava também, você alertava que essas doenças incapacitam as pessoas para o trabalho, elas trazem também um impacto orçamentário no desenvolvimento do país. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, aprofundasse essa questão do saneamento básico. Perfeito comentário você fez, porque eu sempre digo que essas doenças causam um gigantesco impacto econômico, né? No geral, nós temos um modelo curativista, esse é o modelo brasileiro, né? Nós não investimos em prevenção. Existe um cálculo básico da OMS, a cada moeda que você emprega na medicina preventiva, você economiza 4 na curativa. Então, o saneamento básico ele tem um papel fundamental na prevenção de doenças. E eu sempre falo que ele não faz parte das políticas públicas, não é por uma questão orçamentária,
e sim por uma questão de escolha, né? Então, nós temos que priorizar o saneamento, as medidas de prevenção, nós temos que priorizar a medicina preventiva. E uma questão importante para a gente salientar é que a reforma da Previdência, quando ela foi proposta, era para economizar R$1 trilhão em 10 anos. Essa foi a proposta inicial, né? Se pegarmos as vítimas de doenças negligenciadas, é equivalente a R$1 trilhão de despesas. Ou seja, se investirmos em saneamento básico, no modelo preventivo, a gente gera todo esse retorno econômico. Só que por que isso não é feito? Porque isso não é pauta. Você já viu a população saindo das ruas pedindo, queremos saneamento? Esse tipo de coisa a gente não vê, né? A gente vê ruas asfaltadas sem o esgoto, né? E a população ela não cobra. Então é uma questão, acho importante falar aqui, né, até para nós cidadãos, cobrarmos os nossos representantes sobre a importância da adoção de políticas públicas para a prevenção de doenças. E falando em políticas públicas, você é servidor aqui da Câmara Municipal e presta consultoria para a Comissão de Saúde também, né? Exato, é com muito prazer que eu trabalho aqui na Comissão de Saúde. José, nesses últimos anos, a gente falando de investimento público, ainda a gente viu uma queda gritante no investimento público com relação à ciência, né, em pesquisa. Tivemos corte em bolsa, recessão orçamentária, sem falar em ataque, fake news e até uma própria desconfiança da população com relação à pesquisa científica, né? Como que você vê esse impacto da falta de política pública também na ciência, a falta de investimento na ciência? O desenvolvimento de uma nação depende muito do investimento em ciência. Hoje, com a velocidade da informação, né, as pessoas não percebem o quão a ciência é importante na sua vida, né? E como ela deixou de ser pauta, porque muitos grupos acabam espalhando o que nós chamamos de fake news, a ciência ela acabou deixando de ser prioritária, né? Se queremos um país soberano, autossustentável, é fundamental o investimento em pesquisa científica. E durante a pandemia nós vivenciamos muito isso, né? O quanto que a ciência ela passou por dificuldade, isso de uma certa forma culpa de nós pesquisadores também, né? Porque nós não dialogamos com a sociedade. Então nós vimos, por exemplo, movimentos contra a vacina, contra diversas políticas, né, em relação à ciência e tecnologia, e é fundamental a retomada desse investimento em ciência. Mas é um desafio também para o cientista ter esse diálogo com a sociedade. É um desafio, né? Mas eu acho que essa pandemia trouxe uma lição importante, porque se nós ficarmos apenas em nossos laboratórios, aquele indivíduo que consegue se comunicar com o público, ele leva uma falsa informação. Então eu acho importante esse programa aqui para o cientista ter voz. O cientista precisa falar um pouco mais para mostrar para a sociedade a importância da ciência. Recentemente tem um movimento de retomada, teve um aumento nas bolsas científicas, mas os valores ainda são pouco atrativos, né? Você também é professor orientador na UNG, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade dos jovens universitários em ir para esse caminho acadêmico, né? Como você atrair também esse jovem que já está na universidade, mas vai ter algumas dificuldades para conseguir trilhar esse caminho de fato. Nós passamos 10 anos sem reajuste na bolsa, né? Então, o que acontece? Para se fazer pesquisa, normalmente esse aluno recebe uma bolsa, né, uma pequena gratificação para ele poder estudar e fazer, né, e descobrir as coisas, né? Que o papel da ciência é produzir conhecimento. Mas nós passamos 10 anos sem reajuste e isso não atrai o jovem. Então, a hora que ele termina a graduação, ele procura o mercado de trabalho porque ele fala assim, eu vou receber muito pouco. Então, nós temos uma dificuldade em formar recursos humanos. Agora, felizmente, nós fomos, ainda que de maneira, né, não plena, mas nós fomos agraciados com um reajuste da bolsa e os alunos estão em festa, inclusive, né, porque isso é super importante, né, para estimular o jovem, né, a poder a fazer pesquisa. Como a gente estava comentando na abertura do programa, você esteve pelo 3º ano consecutivo, foi 2020, 2021 e 2022, os 2% cientistas mais relevantes do mundo, e também foi eleito membro da Sociedade Científica Sigma Xi, que é uma sociedade de honra que tem vários cientistas de renome que fizeram parte da sociedade.
Como é que é receber esse reconhecimento internacional? Como é que isso também, essa visibilidade se traduz em mais incentivo para a sua pesquisa? Primeiro eu tenho que ressaltar aqui que esses frutos, eles são graças à participação de muita gente, né? Então são alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e uma ampla rede de colaboradores nacionais e internacionais. Então o nosso grupo hoje, ele é referência na linha de doenças infecciosas, sobretudo em verminoses. Todos esses nossos achados, esses nossos trabalhos, eles estão servindo de base para outros pesquisadores. Sabe que uma coisa que me deixa muito feliz, quando anteontem, mais precisamente, ainda era no mês de março de 2023, né, nós vimos que grupos lá no Egito estavam dando continuidade a um trabalho que nós fizemos aqui. Então, quando eles montam esses rankings, né, dos cientistas mais influentes do mundo, é baseado no quão o seu trabalho influencia a ciência, é baseado nas citações. Então, o nosso grupo hoje, a gente dá consultoria e faz colaboração com pessoas, com pesquisadores da Tailândia, do Egito, do Irã, Estados Unidos, Europa como um todo. Então, esse foi um dos motivos que o meu nome foi indicado nessa Sociedade Científica Sigma Xi, que eu falo com muito orgulho, porque mais de 200 vencedores do Prêmio Nobel passaram por lá. E quando eu recebi essa comunicação, que meu nome tinha sido indicado e aprovado, foi motivo de muito orgulho, né? Até pela história inicial de ser um guarulhense oriundo da periferia e egresso da escola pública. José, a gente estava falando um pouquinho no começo do programa sobre a falta de interesse também das indústrias farmacêuticas em desenvolverem remédios para esse tipo de doença que não traz um retorno financeiro para elas tão grande. Aí eu queria falar um pouco do papel do poder público nisso. Por se tratar de uma população vulnerável, quanto que o poder público pode também preencher essa lacuna? A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a FURP, né, a Fundação para Remédio Popular. Ela tem capacidade de desenvolver esse tipo de medicamento? Por exemplo, vocês têm estudos científicos que desenvolvem os remédios. A FURP poderia produzir? Cabe também ao Estado preencher essa lacuna que a indústria farmacêutica, que o poder privado não consegue preencher? Cabe ao Estado. Nós temos uma grande dificuldade que é a comunicação da pesquisa básica com a pesquisa aplicada. E isso se dá, né, em vários aspectos, mas sobretudo em relação a políticas regulatórias, né? O Brasil ainda sofre muito com isso. Só para você ter uma ideia, quando nós depositamos uma patente, demora mais de 10 anos para essa patente ser aprovada, né? E isso atrai o investimento privado, né? E no setor público nós também somos engessados, né, por essas políticas regulatórias. Agora, o Estado tem total condição de investir em pesquisa básica e aplicada, né, usando a própria indústria farmacêutica. E no caso da FURP, a gente sabe que houve, inclusive, um movimento para tentar fechar a fundação. É importante a gente ter esse tipo de fundação para garantir que talvez remédios que não sejam tão interessantes possam ser mantidos pelo Estado? É fundamental fundações como FURP, Fiocruz, Instituto Butantan, porque elas que pegam essa demanda do setor público e levam para a sociedade, né? Às vezes a gente fala tanto sobre a importância de privatizar alguns setores e cai naquilo que nós conversamos, né? Não é interesse da indústria desenvolver algo para quem não tem poder de compra. Então, por isso que é fundamental essas fundações estaduais. Eu queria que você falasse um pouquinho também das suas perspectivas de futuro agora, né? Tanto na pesquisa, no núcleo de doenças negligenciadas, quanto na ciência de uma maneira geral, né? A gente já vê esse movimento de aumento das bolsas. Você tem otimismo com relação ao futuro do desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil? Como é que você está? Até recentemente, eu dizia que nós estávamos em um momento de resistência. Resiliência era a palavra de ordem. Agora, eu também sou um sonhador, né? E eu falo isso para os meus estudantes, né? Até pensando um pouco na minha história, que eu jamais imaginei chegar nesse ponto, eu tenho perspectiva muito positiva. Eu acho que com o passar do tempo, né, hoje nos aproximando um pouco mais da sociedade, eu espero ver pelo menos o mundo, né, com menos violência no ponto de vista social, né? Espero ver a população cobrando políticas de saneamento e cobrando a importância do investimento em ciência, porque é só investimento em pesquisa científica que vai fazer um país soberano e sustentável e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do brasileiro.
Como você falava que durante a pandemia a gente viu muito esse movimento de fake news, de desvalorização da ciência, mas por outro lado a gente também viu pessoas defendendo a ciência e indo um movimento contrário de tentar valorizar o trabalho dos cientistas, né? Então talvez a própria pandemia também sirva para a gente ver que é necessário sim você investir em ciência. A gente viu o desenvolvimento das vacinas e o quanto isso foi necessário para manter o desenvolvimento do país. Exatamente. Aliás, a vacina foi um ponto muito positivo, né? Mostrou o quão é importante você empregar esforços para salvar a vida humana. José, eu queria agradecer a sua participação aqui na TV Câmara, parabéns pelo seu trabalho, que também é servidor aqui da casa, guarulhense, e é um dos 2% de cientistas mais destacados do mundo. A gente parabeniza você pelo seu trabalho. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui e transmito os meus cumprimentos a todos que assistirão esse programa. Um ponto de vista é um sucesso na cidade. E Josué, a gente falava que é preciso também aproximar os cientistas da população, e quem tiver mais interesse em conhecer um pouquinho sobre o trabalho do núcleo de pesquisa, se quiser passar site, o que você puder divulgar. Nós temos um site, npdn.com.br, o Instagram, lab.npdn. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. E esse foi então o cientista 2%, um dos cientistas 2% mais destacados do mundo, guarulhense, Josué de Moraes, também servidor aqui da Câmara de Guarulhos. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo Ponto de Vista. Até mais.